Alô, meu amigo Ariston, seja bem-vindo a mais um Manicômio. Você tá bem, meu caro? Eu estou ótimo e também para mim é uma satisfação enorme estar com você aqui, Juca. Você é um amigo que eu fiz que eu não quero perder. Ariston, todo mundo só fala nisso, a gente já não aguenta mais, mas eu não tenho a sua opinião. Eu quero saber a Copa do Mundo. Faz uma retrospectiva rápida aí de como foi e como você viu esse resultado da Espanha levantando o troféu. Você sabe que de longe tudo fica mais difícil. Provavelmente se eu estivesse lá, eu teria detalhes que pudesse contar. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, aquela intervenção da FIFA na expulsão do jogador que houve lá fez com que o juiz fosse considerado pelo Trump como uma pessoa pouco honesta, ou melhor, desonesta, reviu a punição de expulsão e fez com que o jogador voltasse a jogar futebol. Isso não é futebol, isso é uma posição de imperador. Pessoa que se julga imperador do mundo quer mandar até no futebol. Mas nessa Copa do Mundo, na final, ele foi pessoalmente, o Trump foi pessoalmente ao estádio e tomou uma sonora vaia. Algumas palmas existiram, mas o grosso da manifestação foram as vaias. E ele ficou ali quietinho no lugar dele, na cara de pau dele. O que impressionou na permanência dele lá foi a ida do Ronaldinho, o fenômeno, ir lá levar a taça para ele alisar a taça, como se houvera necessidade disso. Não havia, Ronaldinho perdeu um bom momento de ficar quieto, está sendo aí enxovalhado um pouco nas redes sociais, mas é bem feito. A gente tem que ter o limite das coisas. Levar a taça para o Trump, que dias antes disse que não conhecia nada de futebol, não sabia nem o que era um gol, não é possível prestar essa homenagem a ele. Outra coisa interessante também envolvendo o Trump foi ao final da partida. Quando todos se reuniram para tirar a foto da Copa do Mundo, ele ficou insistindo para aparecer a foto. Puxavam ele e ele voltava para sair na foto. Uma coisa ridícula, ridícula, só mesmo o Trump. Bom, vamos ao futebol. A FIFA ousou aumentando o número de participantes. Eu gostei disso. Quanto mais participantes, mais a gente consegue ver como o futebol está sendo desenvolvido no mundo e como é importante que o mundo todo participe de um esporte universal como é o futebol. E é bom, deu para ver que o futebol se desenvolve de uma forma muito parecida em todos os países. Não há mais ingênuo em futebol. Só aqueles que não praticam o esporte. O futebol tá bom, tá ótimo e vai nos remeter a uma Copa do Mundo melhor. Eu sempre fui da opinião de que aquela regra do futebol que qualifica o impedimento, que ela devia ser mexida. Se você me perguntar, Juca, de que forma, eu não sei. Eu acho que ela é muito dura para determinar o resultado de uma partida. O nariz do jogador na frente do outro é suficiente para considerar impedimento. Não é impedimento de nada. Há de se encontrar uma fórmula em que se libere mais isso. Porque liberando mais isso, mais gols vão acontecer.
E mais o espetáculo vai ser emocionante. Eu acho que nós vamos caminhar para esse caminho. Outro caminho que eu vejo interessante também é que deu certo esse negócio de dividir a Copa do Mundo em 2 ou 3 países. Aliás, já tinha havido antes um ensaio disso. Foi no Japão, se eu não me engano. Japão e Coreia fizeram essa divisão. A gente pode fazer uma Copa do Mundo mais abrangente. Agora, permitindo a entrada de todos os atletas e todos os dirigentes. Nada de barrar ninguém no aeroporto. E aí o futebol vira uma festa de congraçamento, de amizade, de generosidade. Eu queria chamar a atenção também para outro fato muito importante para mim. Qual foi esse fato? Foi o reencontro do Yamal com o Messi. O Yamal era um garotinho e o Messi tinha 19 anos, quando brincou com ele ainda e fez uma gracinha com ele, atendendo, não sei bem se é uma propaganda, não me lembro exatamente por quê. Houve esse episódio. 19 anos depois, Yamal se defronta com o Médici em campo e os dois disputam a final do campeonato. Uma coisa linda, o que mostra como a vida dá volta, como as coisas acontecem, como é interessante esse universo do ser humano, em que a gente acha que não precisa do outro, que não vai mais se encontrar, que não tem nada a ver, que aquilo foi uma passagem fortuita. Não foi, não. Deu no resultado da Copa do Mundo. E mais, deu entre os 2 melhores jogadores da Copa do Mundo, o Messi e o Yamal da Espanha. Foi muito bonito ver isso. Eu achei uma aula de vida esse reencontro. Bacana, né? É como se o Messi estivesse passando o bastão pro Yamal de ser um craque e o melhor do mundo. Foi muito legal e emocionante. E remetendo a 19 anos atrás, onde ele brincou com ele ainda no berço, né? Foi muito interessante mesmo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção foi aquela insistência do Trump, embora o presidente da FIFA tenha tentado tirá-lo da fotografia, que era a fotografia dos craques que ganharam a Copa do Mundo, ele empurrou o presidente da FIFA e insistiu para ficar ali do lado e aparecer na fotografia da Copa. Esse Trump não toma jeito mesmo, ele é um desastrado, mas a vaia que ele levou demonstra a insatisfação do povo americano com ele. Ariston, tem muita coisa aí para ser modificada. Eu ouvi falar aí que a FIFA já está pensando em duplicar o número de participantes da próxima Copa. Tá se analisando isso. O que você acha? Eu não tenho base técnica para entrar nesse grau de discussão, mas olhando de longe, eu acho muita coisa. Não vamos para o exagero também, que o exagero pode terminar em coisas piores. Vamos trabalhar dentro do que a gente conhece, dentro do que a gente sabe. A FIFA agora dobrou o número de participantes. Vamos por aí, vamos tentar jogar esse futebol que foi apresentado ao povo do mundo. Eu não tenho como deixar de te perguntar. Os caquinhos que sobraram da seleção brasileira, como é que dá para remontar isso aí para pensar no Hexa daqui a 4 anos? Eu acho que desses caquinhos não fica nada. É a minha impressão. O Brasil levou um time, vocês já viram eu falar isso aqui, de bons jogadores, mas não tinha nenhum craque. Nenhum craque. Não tinha um Didi, não tinha um Gerson, não tinha um Rivelino, não tinha um Pelé, um Roberto Carlos, não tinha um Carlos Alberto Torres, não tinha um jogador que despontasse como fenômeno da Copa. Ronaldo? Ronaldo, fenômeno. Não tinha Ronaldinho Gaúcho,
não tinha Pelé, não tinha craque. O time brasileiro não tinha craque. E desta vez eu acho que dá para a gente organizar a partir da nossa base, dos clubes de futebol, São Paulo, Rio, Bahia, Rio Grande do Sul e outros estados, dá para a gente organizar um time onde a gente extrai alguns craques. Para não fugir à regra, um jogador despontou melhor do que os outros. Foi aquele mandado pelo Vasco da Gama, que vendeu um time europeu. Ryan? O Ryan. O Ryan se destacou um pouquinho, mas não chegou a se apresentar como craque. Vamos organizar um time a partir da base e vamos criar uma lei futebolística, que eu não sei qual é, em que o jogador fica preso ao seu time de origem por mais anos. Não tem que fazer 17 anos, 18 anos, pode ser mandado embora, aí não fica ninguém aqui. Ele tem que ficar um período no seu time que gastou para formá-lo como jogador, que apresentou ele ao público, que fez com que ele fosse para a televisão e apresentasse o seu bom futebol. Ele tem que pagar uma cota ao seu clube. Talvez esse seja o caminho da gente voltar a ter craques no futebol. Ô Ariston, eu vou falar uma coisa pra você que você não sabe. Temos recebido muitos pedidos para fazer outra retrospectiva. O pessoal gostou daquele programa quando completou um ano, com trechinhos de programas interessantes que a gente já fez no outro ano. Aí eu tô querendo te dar uma ideia da gente no segundo bloco fazer uma retrospectiva de mais alguns trechos. O que você acha? Eu acho muito bom. Eu também de vez em quando vejo aqueles programas que tem uma ou outra tirada muito boa, que é bom a gente saber que existiu isso, que nós fomos inclusive demandados a apresentá-lo novamente. Vamos fazer essa retrospectiva assim. Então, vamos a um rápido intervalo e no segundo bloco a gente põe trechinhos dos outros programas. Tem até a dancinha do Juca. Maravilha, vamos ver o Juca sambando, dançando um chachado, dançando um frevo. Vai ser muito interessante. Maravilha, então a gente volta já já. Não sai daí.